É, Ao final desta semana, acho que é momento de olhar para trás e perceber como a mensagem das Escrituras ecoou nos últimos dias. Com certeza. Sabe, a gente vive num ritmo tão acelerado, com tantas demandas disputando nossa atenção, desde o momento em que abrimos os olhos, muitas vezes o essencial acaba sendo engolido pela rotina. Uhum. É muito fácil se perder nisso. Exato. Por isso, o nosso mergulho profundo hoje foca numa revisão, uma consolidação de tudo que os guias e textos teológicos exploraram sobre a carta aos Colossenses. A nossa missão aqui é entender o que realmente significa aquela expressão que guiou a semana. Completos em Cristo. Isso, completos em Cristo. Então, a ideia é fazer uma pausa intencional, uma revisão espiritual tranquila mesmo, sem pressa, para deixar que a verdade encontre um solo fértil em quem nos ouve. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Eu acho que há uma beleza muito singular em encerrarmos um ciclo semanal fazendo exatamente isso, sabe? Uhum. Quando silenciamos as vozes do mundo para ouvir o eco da palavra, nós evitamos aquele risco de apenas acumular conhecimento teórico na mente. A jornada de amadurecimento exige essa respiração, esse tempo de pausa. Não dá para ser só teoria. Não mesmo. E os estudos desta semana deixam muito claro que a verdade precisa se tornar a base da vida diária. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, especialmente ali no capítulo 2, oferece um material perfeito para essa nossa consolidação hoje. Bom, o que me chama a atenção logo de cara, revisando as notas sobre o contexto histórico, é que a afirmação completos em Cristo parece muito simples para a gente hoje, mas na época carregava um peso enorme, né? Um peso gigantesco. Antes de entrarmos nos versículos em si, qual era exatamente o cenário lá em Colossos? Porque os textos indicam que havia uma mistura bem perigosa de filosofias acontecendo naquela comunidade. A cidade de Colossos ficava no Vale do Rio Lico, que era uma rota comercial movimentadíssima na Ásia Menor. Um cruzamento de culturas. Exatamente, era um verdadeiro caldeirão cultural. E um detalhe interessante é que a igreja ali não foi fundada diretamente por Paulo, mas por Epáfras. E era composta majoritariamente por cristãos não judeus, os gentios. Tá. E qual era o grande problema lá? O problema e a grande tensão que a lição desta semana aborda é que falsos mestres começaram a infiltrar ensinamentos na igreja. Eles misturavam o evangelho com filosofias gregas, com um certo misticismo pagão e até um legalismo judaico bem rigoroso. Uma salada teológica. Uma salada perigosa. Era uma espécie de proto-gnosticismo. E a mensagem desses mestres era sutil. Eles diziam, olha, Jesus é bom, Jesus é importante, mas ele não é o suficiente. Nossa. Pois é. Eles ensinavam que para alcançar a verdadeira plenitude espiritual, as pessoas precisavam de conhecimentos secretos, adoração a anjos, regras rígidas sobre o que comer, o que tocar. É a velha insistência humana em tentar adicionar o próprio esforço à obra divina, né? A gente adora fazer isso. Com certeza. E a resposta de Paulo a isso é o que norteou os primeiros dias do nosso estudo lá no domingo e na segunda. Ali em Colossenses 2, versículo 3, o texto diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os autores das nossas fontes destacam algo maravilhoso aqui. Receber a Cristo não é abraçar um conjunto de doutrinas frias. Fiquei muito maravilhado com isso porque a sabedoria deixa de ser um conceito abstrato e passa a ter rosto, nome e presença. E o que é fascinante aqui é que o apóstolo desmorona o argumento dos falsos mestres logo de cara. Na mesma hora. Sim, porque se todos os tesouros da sabedoria estão em Cristo, buscar qualquer conhecimento secreto fora dele é perda de tempo absoluta. É procurar água no deserto, tendo a fonte do lado. Exato. E os materiais de estudo usam uma analogia muito boa para explicar como essa sabedoria se torna prática. É a ideia de estarmos enraizados. Pensemos numa grande árvore durante uma tempestade forte. Uma árvore não sobrevive à tempestade focando no vento, lutando contra a ventania ou tentando segurar as próprias folhas para elas não caírem. Seria impossível. Seria a sobrevivência e o crescimento acontecem lá embaixo, debaixo da terra. Ela aprofunda as raízes no solo em busca de firmeza. E de água também. Isso. E o crescimento espiritual que a gente vivencia funciona da mesma maneira.
O solo onde a fé cria raízes é a comunhão diária, é o enraizamento na palavra. Mas olha, isso faz muito sentido na teoria. Só que na prática, como uma pessoa que cresceu achando que precisava fazer por merecer, consegue simplesmente virar essa chave? É um desafio. Porque o estudo fala muito sobre morrer para o eu. E o eu adora ter o controle. A natureza humana adora seguir uma lista de regras bem visíveis só para provar para todo mundo que está indo bem. Como ocorre essa transição de tentar controlar a tempestade para simplesmente aprofundar as raízes? Olha, essa é a grande luta do coração humano. Nós somos viciados em métricas de desempenho. Muito. Criar regras visíveis nos dá uma falsa sensação de controle, uma superioridade moral até. Mas morrer para o eu não é um evento grandioso de um único dia. Não tem plateia, não tem aplausos. É uma escolha contínua, uma dependência diária de Deus. Uma escolha silenciosa. Muito silenciosa. É reconhecer que a nossa justiça própria não tem valor de compra diante do trono divino. E é exatamente por causa dessa dificuldade da gente soltar o controle que o estudo nos leva para o centro da narrativa. Porque aconteceu na terça-feira do estudo. Isso, para o que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Essa transição para a cruz foi um dos momentos mais profundos do estudo para mim. Abordando aquele texto de Colossenses 2, versículo 14, é uma imagem muito poderosa, a do escrito de dívida que foi cravado na cruz. Poderosíssima. Só que, historicamente, muita gente sente confusão ao ler isso, achando que a própria lei moral, os 10 mandamentos, foram anulados ali na cruz. Como é que os teólogos que embasam essa lição esclarecem essa imagem? Eles trazem uma clareza cirúrgica para isso. E é preciso separar as coisas muito bem para que a nossa mente possa realmente descansar. Cristo não anulou a lei moral na cruz. A lei reflete o próprio caráter do Criador, aponta o que é certo e errado. O que ele anulou foi a nossa condenação. A condenação por ter quebrado essa lei. Exatamente. O escrito de dívida era a nossa culpa moral. O termo grego original que Paulo usa ali é xerografon. Xerografon. Isso, que designava literalmente um documento legal de dívida. Um certificado de débito escrito à mão mesmo. Era como uma nota promissória, detalhando todas as falhas, todas as transgressões morais. Um débito impagável que exigia a pena máxima. E naquela época, como é que o Império Romano lidava com o pagamento de uma dívida dessas? Porque as fontes históricas mostram que Paulo usou uma metáfora muito visual, muito chocante para os leitores do primeiro século. Na mosca. Paulo foi muito visual. No mundo romano antigo, quando uma dívida era integralmente paga, o costume não era simplesmente amassar o papiro e jogar fora. Tá. O credor pegava aquele documento e o invalidava publicamente. Eles podiam apagar a tinta e cruzar o documento com um grande X, ou, de forma muito mais dramática, eles pegavam um prego e cravavam o documento no poste da porta do devedor. Nossa, em público? Sim, num local público, para que todo mundo visse que aquela dívida estava morta. Ninguém mais poderia cobrar absolutamente nada. A dívida perdeu o poder legal. Fica até difícil não se emocionar com a genialidade de Paulo de usar essa imagem. Ele está dizendo para quem nos ouve, para toda a humanidade, que aquele documento que pedia a nossa condenação não foi apenas ignorado por Deus. Não. Ele foi rasgado e invalidado pelos mesmos pregos que perfuraram seu filho. A dívida foi cravada no madeiro. É profundo demais. Só que é justamente aí que muita gente trava. Porque a cultura moderna ensina o tempo todo que não existe almoço grátis. Se a dívida sumiu, o instinto natural é tentar pagar por ela de alguma forma, inventando rituais, penitências, sacrifícios. E era exatamente o que os colossenses estavam fazendo. Eles tentavam pagar uma dívida que já estava pregada na cruz. Por isso a lição da semana enfatiza tanto que a verdadeira conversão não é uma série de rituais mecânicos. Como a circuncisão que eles exigiam. Exato. Os falsos mestres exigiam a circuncisão física do passado como uma marca de aceitação. Mas a resposta dos textos é que a salvação é uma transformação, uma circuncisão do coração operada por Cristo. Que desarma os poderes espirituais. Desarma totalmente. O sangue já quitou o débito.
Tentar adicionar qualquer ritual humano para garantir a salvação é essencialmente dizer que o sacrifício na cruz não teve valor suficiente. E isso nos empurra diretamente para aquela reflexão de quarta e quinta-feira. O que é sombra e o que é corpo? Lendo Colossenses 2, 16 e 17, Paulo aconselha a não permitir julgamentos por causa de comida, bebida, festas ou sábados cerimoniais. Ele diz que essas coisas eram sombras do que haveria de vir. A grande questão que fica é, por que a gente tem tanta tendência a se apegar às sombras quando a própria realidade, o corpo, já está entre nós? Podem ser medidas e exibidas para os outros. As práticas cerimoniais judaicas daquela época, os sacrifícios de animais, as festividades, os rituais, eles foram dados no passado com um propósito pedagógico brilhante. Eram como maquetes, né? Maquetes, exatamente. Eram sombras projetadas no chão pela luz da realidade que ainda ia chegar no palco da história. E essa realidade, o corpo que projetava a sombra, era o próprio Cristo. Quando ele chegou, o sacrifício tornou-se completo. Sabe, para visualizar isso melhor, nos nossos estudos a gente brincou com aquela analogia de um namoro à distância. Ah, essa é ótima. É como alguém que namora à distância por anos. A pessoa passa o tempo todo olhando para a foto no celular, lendo cartas, suspirando. Aí o grande dia chega, o noivo finalmente desembarca no aeroporto e, em vez de correr para abraçar a pessoa de carne e osso, quem estava esperando continua abraçando a tela do celular. É exatamente isso. É basicamente o que Paulo estava denunciando, certo? Continuar sacrificando cordeiros quando o cordeiro definitivo já consumou a obra é abraçar a sombra do celular. Uma analogia perfeita. Abraçar a sombra enquanto a realidade está de braços abertos é ignorar a suficiência de Jesus. Mas tem um ponto aqui, uma nota importante que os nossos guias de estudo fazem questão de pontuar. Sobre a palavra sábados, no plural. Isso, uma distinção teológica crucial. O objetivo da lição é garantir que não haja confusão nessa interpretação. O sábado da criação, estabelecido lá no Éden antes do pecado existir, não se encaixa de forma alguma como sombra. Ele entra como um memorial. Exatamente, um memorial. A coerência bíblica exige essa diferenciação. As sombras cerimoniais só passaram a existir por causa do problema do pecado. Se a humanidade não tivesse caído, não haveria necessidade de altar, de sangue, de cordeiros sacrificiais. Tudo apontava para o resgate. Mas o sábado do sétimo dia já existia num mundo perfeito. Ele aponta para trás, para a origem, não para frente e para a cruz. Perfeito. O que Paulo combatia ali na Ásia Menor não era a lei moral, mas as obrigações cerimoniais obsoletas e aquelas filosofias que escravizavam. E como é fácil cair na armadilha dos preceitos de homens, né? Isso alerta sobre o perigo do orgulho espiritual. Paulo questiona se já houve a morte com Cristo para as regras do mundo. Por que continuar se sujeitando a fardos como não toque, não prove, não manuseie? Fardos que Jesus nunca impôs. Essa é a anatomia do orgulho espiritual. O legalismo extremo parece uma coisa muito santa vista de fora. Mas, no fundo, a religiosidade, sem a dependência da graça, vira um desempenho exaustivo. A graça é substituída pelo desempenho. Nenhuma restrição alimentar muda a essência de um coração egoísta. Só a graça muda. Ouvir isso traz um alívio enorme para a alma. O peso do perfeccionismo simplesmente cai. E esse descanso encontra o clímax no estudo de sexta-feira. Os autores amarraram a teologia da semana com aquele pilar fundamental de Colossenses 2, 9. Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É uma declaração definitiva. E a fundação de tudo. Ele não é um ser criado, não é só um mestre moral muito sábio. Ele é Deus. Ele é o Criador manifestado no tempo e no espaço. Se nele habita toda a plenitude, significa que não há deficiência de graça. A fonte é inesgotável. Tem uma frase marcante dos estudos que reforça isso. Quem tem Cristo não precisa acrescentar nada para ser completo. É muito reconfortante saber que não há acréscimo humano que possa melhorar o que Jesus já consumou. Mas eu te pergunto, levando a nossa conversa para um lado mais íntimo e prático,
Diga. O que tudo isso significa para o nosso crescimento espiritual real? Como essa mensagem atua no coração de quem nos acompanha hoje, ao fechar essa semana? Como a gente sabe que consolidou isso? A Bíblia sempre nos dá o diagnóstico e a resposta conecta tudo à mensagem central do Evangelho. A maturidade espiritual não se revela por regras externas rígidas. Ela se revela pelo amor. Pelo amor. Em Colossenses 3,14, ele fala do amor como vínculo da perfeição. Uma pessoa que não compreendeu a graça passa a vida medindo os outros pela sua própria régua de tradições, mas um coração que entendeu o tamanho da dívida que foi rasgada na cruz se torna humilde. A verdadeira maturidade é quando o amor vira o elo que molda o dia a dia. Nossa, é uma perspectiva que transforma tudo. Por isso, a lição desta semana é, no fundo, um convite para descansar. É um momento de reconhecer o que Deus já operou em nós ao longo desses dias. A verdadeira liberdade nasce da certeza de que em Cristo nada falta. A dívida foi cravada na cruz e a gente pode repousar nisso. E ao encerrar esse ciclo semanal, o que a gente quer incentivar em quem nos ouve é que mantenha essa mensagem internalizada, descansando mesmo na obra redentora e perfeita do Salvador. O barulho do esforço próprio dá lugar ao silêncio da confiança. Isso nos leva ao fim da nossa reflexão profunda de hoje. Reduzindo um pouco o ritmo agora, para que a reflexão não termine no momento em que o áudio parar, eu queria deixar um pensamento provocativo. É importante. Considerando tudo isso sobre a dívida cancelada, será que, no fundo, a parte mais difícil da graça não é perdoarmos a nós mesmos? Verdade. Aceitando que não precisamos e nem podemos comprar o amor de Deus com o nosso esforço? Então pense com carinho hoje à noite. Quais escritos de dívida você mesmo insiste em segurar, sendo que Cristo já os cravou na cruz há 2000 anos? Soltar esse papel talvez seja o nosso maior desafio. E que fique uma palavra de esperança e segurança. É seguro abrir as mãos. É seguro soltar essas amarras. O descanso espiritual é o porto seguro para quem reconhece que já está completo na presença de Deus. Não precisamos provar mais nada. Que paz isso traz! E nesse tom de encerramento, de gratidão, nós nos despedimos por aqui. Que Deus continue guiando seus passos, que esta mensagem permaneça viva em seu coração. Até o próximo estudo, se Deus permitir.